Olá a todos, sou a Emily da Silva, sou doutoranda da USP. Olá, bom dia, boa tarde. Eu sou o Arthur Marra, sou mestre na USP, no mesmo departamento que a Emily. Hoje a nossa apresentação, então, se intitula Línguas Estrangeiras no Contexto do Ensino Remoto Emergencial, Apropriação de Instrumentos para Ensino e Aprendizagem. O objetivo dessa apresentação é apresentar um curso de formação linguística e didática que foi realizado na modalidade virtual, com professores de línguas estrangeiras dos Centros de Estudos de Línguas do Estado de São Paulo, que é o CEL. E esse curso de formação foi realizado no primeiro semestre de 2020. E mais pontualmente, hoje a gente gostaria de descrever um pouquinho como foi o desenho dessa formação, destacar algumas especificidades do trabalho de formação para o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, que difere um pouco das outras disciplinas, e ilustrar casos de apropriação de instrumentos nesse contexto. Para começar, eu acho que a gente gostaria de dizer que esse curso de formação já tinha um histórico, né? É um histórico de parceria entre a Associação de Professores de Francês do Estado de São Paulo, entre a Universidade de São Paulo, a Secretaria de Educação e o Consulado da França em São Paulo. É um curso que acontecia desde 2016, com um corpo de professores participantes que variou um pouquinho ao longo do tempo, mas que contou com professores que se mantiveram no curso desde 2016, e são professores da rede pública, então, que atuam no CEL, e eles vêm para esse curso com dois objetivos. Um objetivo de manter uma formação linguística, então, aperfeiçoamento do nível de francês, e também fazer um curso voltado à didática, do ensino do francês. Isso. Quando a gente começou esse curso de formação, então, linguística e didática, teve a grande surpresa, né, que pegou todo mundo desprevenido, que foi a pandemia. Então, houve a impossibilidade de dar as aulas presencialmente. A gente acabou contornando essa surpresa, propondo, então, um novo formato para o curso. Então, a gente queria que o curso acontecesse de maneira virtual, e a gente acabou vendo um aumento, na verdade, no número de participantes, porque na verdade, criou mais interesse entre as pessoas que estavam fora da cidade de São Paulo. Então, a gente acabou tendo participantes de várias cidades dentro do estado de São Paulo. Então, o nosso desafio foi um pouco acompanhar esses professores nesse grande desafio que para eles também se colocava, que era o ensino remoto emergencial, né? Que a gente traz uma definição, porque a gente não está trabalhando com a modalidade à distância, na verdade, né? O ensino remoto emergencial, ele é caracterizado por uma mudança temporária no modo de entrega instrucional, em função de circunstâncias de crise, né? Por um modo alternativo. Então, não foi, os professores que estavam ensinando não iam conceber um curso totalmente AD, não estavam concebendo um curso do tipo MOOC, né, o Massive Online Courses, mas eles estavam utilizando a parte da modalidade virtual para entregar essa instrução num contexto de crise. Então, era prover o acesso temporário ao ensino e aos suportes de ensino de uma maneira efetiva e confiável durante a situação de crise. Talvez seja importante lembrar que a surpresa da pandemia nos pegou desprevenido, mas pegou também os professores que iam voltar para as aulas de maneira completamente, enfim, foi uma coisa completamente inesperada. Então, a gente queria propor uma maneira para eles, ah, instrumentalizar eles, ajudá-los na sua prática, que ia ser ali emergencial à distância. Os pressupostos teóricos que estavam por trás do nosso curso, então nós nos apoiamos na perspectiva socio-interacionista, nós participamos do grupo de pesquisa Alterage, que é inscrito no CNPq, as pesquisas são voltadas para a aprendizagem de línguas estrangeiras, em especial do francês, através dos gêneros textuais. Principalmente para esse curso e para essa apresentação, os conceitos mais importantes vão ser de ato instrumental. Então, a gente acredita que o instrumento, na verdade, se apoiando no Vygotsky, na Friedrich, no Rabardel, que o instrumento é o artefato mais o esquema de utilização, que vai ficar mais claro, acho que quando a gente trouxer os dados. Exato. Então, a gente deixou a parte da metodologia, porque no nosso artigo, a gente descreve como aconteceu o curso, qual foi o contexto, o número de participantes, os formadores, etc. Então, a caracterização do curso está toda lá na nossa metodologia. E a gente achou mais legal trazer para essa apresentação os resultados da análise do curso, né? Então, observando como esse curso se realizou e essa apropriação que os professores tiveram, né, dos artefatos do curso, a gente vai trazer esses resultados em 3 pontos. Então, o primeiro deles é a série de adaptações da modalidade presencial para a modalidade virtual do curso. Então, como eu falei para vocês no histórico, desde 2016 até 2019, o curso era na modalidade presencial. De repente, essa formação dos professores se torna virtual. Então, que adaptações foram feitas? A primeira delas é a estrutura, né? Então, a gente antes tinha sempre as aulas de 3 horas, aulas síncronas,
E aí agora a gente modificou a estrutura para aulas síncronas e atividades assíncronas, que somam 3 horas por semana. Na parte síncrona, tem metade da formação é destinada à parte linguística, metade à formação didática. E na parte assíncrona, a gente tem tarefas de casa com foco na língua, a gente vai mostrar alguns exemplos, e as avaliações com foco na didática. Então, a gente tentou dividir dessa forma. Aqui, para mostrar alguns exemplos, a realização da formação, então, por exemplo, na parte síncrona, a gente utilizou uma ferramenta de videoconferência, que foi o Zoom, e durante a aula, então, com a interação em grupos, né, e as fichas de atividades que a gente ia seguindo ali junto com os alunos, promovendo a interação e a aprendizagem da língua. Na parte assíncrona, então, a gente usou o Google Classroom, colocando, então, atividades para eles realizarem em autonomia, então, atividades escritas, orais, em interação ou em total autonomia, então, variando bastante essa parte assíncrona. Isso, para as especificidades do trabalho de formação para ensino de língua estrangeira, a gente achou importante destacar que trabalhar com uma língua estrangeira, na verdade, pressupõe interações da prática da língua. Então, como a gente tinha dois objetivos, que era não só ensinar aos professores como resolver aquele problema da emergência de dar aula virtualmente, a gente também queria ensinar o francês. Então, a gente gostaria de lembrar que o trabalho com a língua estrangeira ela pressupõe interações para a prática da língua. Então, para aprender uma língua estrangeira, você não só tem que ser exposto ao conteúdo, mas você tem que praticar aquele conteúdo. Além disso, nosso objetivo era fazer com que os professores, ou os alunos professores, experimentassem diversas estratégias de ensino de aprendizagem que servissem para eles ali, logo depois, quando o semestre deles começassem, que eles pudessem adaptar aquilo para os alunos do CEL, do Centro de Línguas. Então, tinha essa articulação entre a parte linguística e a parte didática no nosso curso. Aqui a gente trouxe alguns exemplos práticos disso que o Arthur está falando, né? Então, para o ensino de língua estrangeira, né? Promover a interação oral é uma coisa essencial. Então, como a gente fez isso? Através de divisão em pequenos grupos. Então, no Zoom, a gente tem essa possibilidade de trabalhar em pequenos grupos. A gente também encorajou a fala deles através de algumas dinâmicas. Uma delas é um joguinho em que a gente pode rasgar um ticket. Então, eles criaram pequenos tickets de fala, de turnos de fala. E aí, até o final da aula, eles deveriam usar isso para falar em algum momento da aula, e aí eles poderiam rasgar o ticket. Então, é uma dinâmica que permite que todo mundo tome a fala em algum momento da aula, né, e distribuir melhor esses turnos de fala entre todos os alunos. E a escuta ativa. Então, por exemplo, quando eles tinham que produzir alguma produção oral, e os colegas deveriam adivinhar do que eles estavam falando. Então, mais alguns exemplos. Então, a gente promoveu a interação por escrito. Então, aqui a gente colocou socializar e comentar as produções dos colegas no Padlet, que é esse mural virtual. Então, cada um fez a sua produção, mas eles podem comentar a produção do colega. Além disso, a gente sempre usava esses jogos de adivinhação, né, de adivinha, no formato de fórum, aqui vocês vão ver, para promover a interação por escrito, em que cada pessoa produzia um texto, publicava sobre uma personagem histórico importante, e a pessoa seguinte tinha que adivinhar e aí sim publicar o seu próprio texto. Então, quem escrevesse devia antes responder ao texto do colega para depois publicar o seu. Além disso, também a gente procurou estimular, fazer produções em que eles falassem de si mesmos, em que conhecessem o outro para criar esse espírito de grupo, né? Então, imaginando que eles são cada um em cidades muito distantes, às vezes 700 quilômetros de distância um do outro, quando eles compartilham histórias pessoais, relatos de viagem, isso cria um espírito de grupo e promove a socialização. A gente também estimulou a promoção do trabalho colaborativo, então a criação e apresentação de atividades didáticas em duplas, então isso foi uma novidade, porque no curso presencial eles só se viam no dia da aula. E no curso à distância, eles puderam, então, encontrar algum momento da semana em que eles pudessem trabalhar colaborativamente para apresentar isso no dia da aula. Nós vamos mostrar agora alguns exemplos, de casos de apropriação dos instrumentos utilizados na formação. O primeiro exemplo, então, é o caso da apropriação, então, dessa ferramenta apresentada para eles e utilizada pelos alunos, que é o Padlet. Então, um professor participante que nos relatou e nos compartilhou essas imagens, ele utilizou o Padlet com os seus alunos em mais de uma ocasião, né, para mais um tipo de atividade, e com a intenção de recolher a produção dos alunos, socializá-las e promover o espírito de grupo. Então, a gente trabalhou com textos escritos, mas ele aqui trabalhou com textos orais dos seus alunos, né, dos alunos do CEL. Então, esse foi um caso de apropriação. Então, uma ferramenta apresentada, experimentada pelo professor, foi incorporada à sua prática, né, mais de uma vez, no caso. O segundo exemplo seria o caso da ficha de aula. Então, como a Emily disse lá no início também, a gente sempre deixava no Classroom a ficha de aula e a gente enviava para eles, que ia ser usada no curso. E a gente eu e a Emily acabamos criando um modelo de ficha de aula que funcionasse
para uma turma numerosa, porque a gente teve muitos alunos, e para uma aula virtual. E essa ficha, ela seguia uma certa estrutura, que era sempre passar por um aquecimento, depois rápido, e depois já passar para uma atividade de interação, em que os alunos eram, às vezes, divididos em grupos. Em seguida, eles tinham uma atividade de compreensão, reflexão sobre a língua e atividade de produção. Mas aqui a gente queria focar no aquecimento, né? Nessa primeira parte da ficha, que foi muito importante para a gente estabelecer a estrutura e que acabou sendo reutilizado por uma das professoras, ou pelo menos que a gente saiba por uma professora, pode ter sido por mais, mas uma delas chegou a nos dizer que ela acabou usando a nossa ficha para as aulas virtuais, a estrutura da nossa ficha, para as suas aulas que começaram no céu. Então, ela relatou que por não haver formação para ensinar aula online, aula virtual, ela que não tinha experiência, ela disse que ela acabou usando a nossa sequência proposta e que ela experienciava enquanto aluna nas suas aulas enquanto professora. E isso nos leva, então, à nossa conclusão. Bom, com relação às atividades propostas, elas tiveram, em geral, dois objetivos, né? Todas as atividades que a gente propôs nesse curso aos professores. O primeiro objetivo era que os participantes interagissem e praticassem a língua francesa através dos artefatos propostos, né? Então, realmente a prática da língua, interação, tudo isso que a gente apresentou. E, em consequência disso, que eles se apropriassem dos artefatos para utilizá-los com seus alunos. Então, que eles se apropriando dos artefatos, transformassem esses artefatos em instrumentos, né? E analisando as produções dos participantes do curso, então foi possível observar que os artefatos utilizados no curso, o Padlet, a ficha de aula, dentre outros, se tornaram instrumentos para o trabalho do professor. E a transformação dos artefatos em instrumentos passou por essa mediação do curso de formação. A gente faz a hipótese de que sem a mediação desse curso, sem a experimentação que a gente proporcionou, a transformação dos artefatos em instrumentos talvez não tivesse acontecido. Então, é aqui que a gente termina a nossa apresentação. A gente agradece. Obrigada. Obrigado a todos e a todas. Até mais.